Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Aleluia. Nessa noite quero falar um pouquinho sobre a tenda de Davi. A tenda de Davi, como diz Amós, foi um feito maravilhoso sobre a terra, a qual Davi foi altamente inspirado por Deus. Davi foi inspirado, influenciado pelo próprio Deus a construir, a estabelecer essa tenda de Davi. Se a gente chega na tenda de Davi, a gente precisa passar por alguns lugares. Quando você vai ver na história, a história de Israel foi construída, e Deus então, para com o povo de Israel, ele estabelece ali o tabernáculo, ali no meio do deserto, para que esse tabernáculo servisse de um ponto de encontro, um ponto de foco para os israelitas, para que a presença de Deus pudesse habitar no meio do povo. Então o tabernáculo foi erigido e foi levantado no deserto, ali em Êxodo 25, a partir do 25, você vai ver Deus dando uma ordem para Moisés: Moisés, construa um tabernáculo, eu vou te dar um modelo, eu vou te dar todos os desenhos, eu vou te dar a forma, o modelo como deve ser feito, porque eu quero que você construa algo para que eu possa habitar no meio de vocês, para que eu possa estar aí no meio desse povo. Então, Moisés ali, impelido por Deus, juntamente com outros oficiais, outros sacerdotes, outros construtores, constrói um tabernáculo. O tabernáculo de Moisés ali, onde era uma tenda, onde tinha altares de holocausto, altar, a bacia de bronze, onde tinha o candelabro, onde tinha a mesa dos pães, com pães, onde tinha a mesa do incensário, onde havia adoração, intercessão, ali através daquele incenso, e também havia a arca da aliança com o propiciatório. A arca da aliança com o propiciatório simbolizava a presença de Deus. Fala comigo, simbolizava a presença de Deus. Então a arca da aliança, chegar perante a arca da aliança, era o objetivo principal, central de todo sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote que ainda entrava dentro do tabernáculo, o objetivo dele, pelo menos uma vez ao ano, era fazer o dia da expiação. Era o dia onde a oferta, onde o sacrifício de todo o povo era trazido para o sacerdote, e o sacerdote, uma vez ao ano, adentrava dentro do Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. Durante todo o ano, o sacerdote oficiava no átrio e no santo lugar. No átrio, onde havia o altar de sacrifício, onde havia a bacia com água, a bacia de bronze com água, e no santo lugar, onde havia o candelabro, onde havia o incensário e onde havia a mesa dos pães. Todos os dias os sacerdotes e os sumos sacerdotes oficiavam nesses dois ambientes. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia adentrar dentro do Santo dos Santos. Então o Santo dos Santos não era um lugar que todo mundo ia todo dia, toda hora e como queria. O Santo dos Santos, para que pudesse entrar dentro dos Santos dos Santos, perante a Arca da Aliança, precisava haver uma medida de busca, uma medida de adoração, uma medida de sacrifícios, e era isso que eles faziam durante todos os outros 365 ou 363 dias do ano, porque um dia ele entrava, então 364 ou 363 dias do ano eles faziam. Aumentava a medida de adoração, aumentavam a medida de intercessão, de busca durante todo o ano, para que uma vez, apenas uma vez, eles adentravam no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. Então, a Arca da Aliança era o símbolo maior.
A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote, então, entrava nesse dia da expiação, e oferecia ali, derramava sangue sobre o propiciatório, o que acontecia quando a oferta era aceita? A Shekinah de Deus, a própria presença de Deus se manifestava em cima daquele propiciatório. Ela havia como uma rajada de luz, de fogo, sei lá o que era, mas havia uma presença poderosa sobre aquele propiciatório, recebendo assim aquela oferta. Então, o pecado do povo era coberto durante um bom tempo, até o próximo ano, onde o sacerdote ofereceria novamente dentro do Santo dos Santos. Então, a Arca da Aliança era um símbolo muito maravilhoso para o povo de Israel. Após o tabernáculo, passou-se muitos anos, eles tomaram a posse da terra prometida, e após muitos anos, o povo foi se contaminando, foi se corrompendo, e este culto, esse ofício, essa adoração no tabernáculo foi se perdendo valor. Foi se perdendo valor e o povo começou a se contaminar com outros deuses, outros ídolos. Mas a Arca da Aliança ainda estava no meio do povo. O povo que andava fiel, o povo que andava fiel ao Senhor, todas as batalhas, em todos os lugares que eles iam, a primeira coisa que ia com eles era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus para aquele povo naquele momento. Eles não entravam em nenhuma batalha sem a Arca da Aliança. Eles não iam para lugar algum sem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o centro, era o foco da vida daquele povo. Até que chega um determinado momento, e você vai ver isso em 1 Samuel capítulo 4, você não precisa abrir, você vai só acompanhando. 1 Samuel capítulo 4, do verso 5 ao verso 11, você vai ver logo após o juízo de Deus sobre a família de Eli. Eli estava corrompido, Eli era um homem já velho, seus filhos já corrompidos, seus filhos pecavam no tabernáculo, no templo, seus filhos pecavam contra o Senhor, colhendo ofertas, pegando a melhor oferta para si, se prostituindo na porta do templo. Então, Deus desce com juízo sobre a vida de Eli e sobre a sua família, decretando o fim de sua família. Olha, a partir de então, você, seus filhos e toda a sua família não mais me servirá como sacerdote, não mais me servirá no templo. Então o juízo de Deus veio sobre Eli e sobre a sua família. E logo 2 capítulos após, ou 1 capítulo após, veio uma batalha, onde o povo de Israel sai de encontro ao povo filisteu e perde a batalha diante do povo filisteu. Ao perder a batalha, os filisteus então raptam a Arca da Aliança, tirando aquilo que era de mais valor de Israel, levando consigo para a sua terra. Vou ler com vocês aqui, 1 Samuel. Capítulo 4. Versículo 5. A arca é tomada. Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança, o Senhor arraial rompeu todo o arraial em grande brado, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do Israel. Olha o verso 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E disse mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. O povo filisteu ficou com medo, porque a Arca da Aliança estava no meio do arraial dos israelitas. E por isso que eles romperam e roubaram a arca. Verso de número 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. E 30 foi grande a derrota. Pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a Arca da Aliança e morto os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Além do juízo sobre a família de Eli, a Arca da Aliança estava sendo roubada, estava sendo tirada do seu povo. Querido, você imagina, o povo de Israel, depois de muitos anos, de muito tempo escravo no Egito,
é liberto, é tirado do Egito. Deus caminha com eles durante o deserto todo. Deus faz lá o tabernáculo, Deus constrói a arca. Deus fala que aquele tabernáculo, aquela arca era a representação da presença de Deus para aquele povo, que aquele povo não estava mais sozinho, que aquele povo estava sendo guiado por Deus. Aquele povo, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo muitos deles se contaminando com pecados, se arrependiam, se contaminavam, se arrependiam, se contaminavam, mas eles sabiam que Deus estava no meio deles por conta da arca. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio daquele povo. E você imagina, num belo dia eles saem para guerrear como sempre fazem, e de repente essa presença, essa arca é roubada do meio do povo. Você imagina o desespero do povo. Você imagina agora este povo dizendo: agora estamos sozinhos. A presença de Deus nos foi roubada. A arca da aliança nos foi roubada. E a arca da aliança então vai para a terra dos filisteus, e eles colocam lá no capítulo número 5, de 1 Samuel 5, a partir do verso 1, os filisteus pegam essa arca e colocam ela dentro de um templo que era cultuado o deus Dagon. Deus Dagon era um deus que era metade homem, metade peixe. Não era uma sereia, era um sereio. Era um homem que era metade homem, metade peixe. Algumas crenças, alguns estudos dizem que esse Deus era, além do Deus do peixe, o Deus das águas, era também Deus da agricultura, era Deus do milho, Deus da agricultura em si. Outros vão dizer que este Deus, Dagon, era o pai de Baal. Você imagina, se Baal já foi ruim, você imagina o pai de Baal. E os filisteus adoravam esse tipo de entidade, esse Deus. Então os filisteus colocaram a arca dentro ali deste templo. Ao passar a noite e pela manhã, os filisteus se levantaram-se e tiveram uma surpresa dentro daquele templo. A estátua de Dagon tinha se quebrado e estava de cara no chão diante da arca. Você não entendeu? A estátua de Dagon estava quebrada de cara no chão, de frente à arca. Ninguém foi lá quebrar. A própria estátua se derreteu diante da presença de Deus. Então eles colocaram a estátua novamente no lugar, lá, reformaram a estátua. No dia seguinte, a mesma coisa. Quando voltaram lá, a estátua estava toda desmanchada na frente da arca. E o juízo, então, começou a ser liberado sobre os filisteus. Muita morte, muitas doenças começaram a ser liberadas sobre os filisteus. E os filisteus, até que em um determinado momento, falaram assim: chega, não queremos mais esse juízo sobre nós. E a arca fica então 7 meses ali com os filisteus. Eles colocam a arca sobre um carro de boi e chotam aqueles bois com aquela arca, com vários... Eles fizeram uma urna com várias estatuetas, várias imagens dos cânceres, das doenças que os filisteus estavam sofrendo, para que pudesse ir como memória ao povo que receberia essa arca. Então essa arca foi até chegar na terra de Bet-Semes, no capítulo de número 6, de 1 Samuel 6, do 19 ao 21. Então, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não anotei o versículo errado. 6, isso mesmo, 6 do 10, versículo 10. A partir do versículo 10. Então a arca, não vou ler aqui para a gente não se prender nessa leitura. Então as vacas vão andando e vão em direção a Bet-Semes, já uma cidade bem a cerca, em torno de 14, 16 quilômetros de Jerusalém. E ali a arca então fica depositada em Bet-Semes. A Bíblia não fala quanto tempo a arca fica em Bet-Semes, mas ela fica o suficiente para trazer mais estrago, para trazer mais juízo para o povo. Por quê? O povo, no versículo de número 19, é isso? 19, diz assim: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles.
Então disseram os homens de Bet-Semes: que poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá deste nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros. Então a arca fica em Bet-Semes o suficiente para que alguns homens, ao olhar para dentro da arca, pudessem ser acometidos de um juízo, porque eles trataram a arca como um objeto normal, como um objeto comum. A arca, até naquele momento, simbolizava mais uma vez a presença de Deus. O povo de Israel, quando carregava a arca, carregava sobre onde? Sobre os seus ombros. E não era qualquer um que carregava, era apenas os levitas. Levitas, a falar, não levitas que tocam louvor, mas levitas que fazem parte da tribo de Levi. Eram o povo, era a tribo separada para oferecer, para oficiar, para servir no tabernáculo. Então, somente os sacerdotes de Levi, os levitas, poderiam carregar a arca sobre os seus ombros e não poderiam tocar nessa arca. Haviam varais, né? Ganhei uma arca tão bonitinha, tão linda, está lá no meu escritório, toda hora eu fico olhando para ela, as pessoas ficam encantadas com ela. E ela tem os varãozinhos, umas varas de madeira revestidas de ouro, com argolas enfiadas ao redor dela, para que quando o sacerdote pudesse pegar, carregar a arca, ele carregaria por aquelas varas. E nesses lugares onde a arca passou até então, as pessoas trataram a arca como um objeto comum. Elas trataram, melhor dizendo, a presença de Deus como uma presença de qualquer outro Deus. Ao ponto dos filisteus colocaram a presença de Deus dentro de um mesmo templo que ofereciam sacrifícios a outros deuses. Não é à toa que aquela estátua caiu de cara no chão, porque Deus não divide glória com ninguém. Deus não vai dividir glória com ninguém, Deus não divide glória com ninguém. Então é Ele adorado ou não é, então a estátua tem que cair. Ela caiu de fato. E quando chega em Bet-Semes, os homens então achando curioso, a arca da aliança está aqui, vamos olhar para ver o que há dentro da arca. E dentro da arca você sabe muito bem que desde o tabernáculo havia ali guardado a vara de Arão, as tábuas da lei e uma porção do maná. Havia guardado dentro daquela arca para que servisse de memorial para aquele povo. O maná, por causa do sustento, da provisão de Deus diária, durante o período do deserto e durante o período onde a presença de Deus estivesse com o povo. As tábuas da lei estavam falando que o povo está sendo guiado por mandamentos, por leis vindas não de homens, mas vindas de Deus. E a vara de Arão simbolizando a nova vida, a vara florescida de Arão simbolizando uma nova vida, uma nova etapa, a ressurreição para aquele povo. E para nós também, em nome de Jesus, né? Então, aquele povo de Bet-Semes não entendeu que diante deles havia a presença de Deus. Eles trataram aquela caixa como mais uma caixa, a arca, perdão, como qualquer caixa. Eles olharam para aquela arca como qualquer caixa, como qualquer utensílio. Mas ali estava a presença do Senhor, estava a presença de Deus. Até que então, no capítulo 7 de 1 Samuel, do versículo 1, vieram o povo de Quiriate-Jearim para buscar a arca. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então a arca do Senhor chega na casa de Abinadab. E neste lugar a Bíblia fala, aqui no versículo de número 2. E eu quero trazer aqui um entendimento para nós. Versículo 2 diz assim: sucedeu desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegou a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Quanto tempo? 20 anos. Tem certeza? Mais ou menos 20 anos. Então vamos fazer uma cronologia agora comigo para a gente saber quantos anos de fato essa arca ficou fora de Jerusalém. No capítulo 1 você vê aí que a arca chegou na casa de Abinadab. No capítulo 8, logo após, você vai ver o povo pedindo um rei. Vai lá, anda mais um pouquinho aí. Versículo de número 1.
tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre a terra. E aí você vai ver o povo pedindo um rei. Vamos fazer uma conta rápida aqui? A Arca da Aliança foi roubada no tempo de Eli, ok? Não foi roubada no tempo de Eli? Samuel era velho ou era novo? Novo. E aqui a Bíblia fala que Samuel era velho. Será que só passou 20 anos? Vamos lá, vamos seguir mais à frente. Em Atos capítulo 13, verso 21, a Bíblia fala, Lucas vai falar em Atos, que Saul reinou por 40 anos sobre Israel. Só Saul reinou 40 anos sobre Israel. Aqui a partir do capítulo 8, o povo está pedindo um rei. E quem era o rei aqui que o povo estava pedindo? Saul. Então Saul ainda ia começar a reinar quando a arca já havia sido roubada. A arca já havia sido tirada do povo de Israel. 40 anos que Saul, então, está reinando sobre a terra. No capítulo, em 2 Samuel, capítulo 6, e em 1 Crônicas 13, Davi, então, vai requerer ou vai pedir a arca de volta para Israel. Só que Davi agora era já rei de Israel. Ou seja, após a roubada, após os filisteus terem saqueado a arca, até Davi reinar, passaram-se 60 anos. Então a arca da aliança ficou fora de Jerusalém durante 60 anos. 60 anos que a arca da aliança ficou afastada. Mas pastor, por que o homem lá está falando, olha, passou-se, vamos voltar lá, em 1 Samuel 7, versículo 2, sucedeu desde aquele dia que a arca em Quiriate-Jearim, tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha o verso 3, falou Samuel à casa de Israel, dizendo, se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Esses 20 anos que a Bíblia está falando que a arca ficou na posse dos homens de Quiriate-Jearim por 20 anos. E mesmo a arca estando de posse por 20 anos na casa de Abinadab, o povo ainda continuava a adorar a outros deuses. Então se passou-se tanto tempo que ao findar os 20 anos, o povo se lamentava, o povo começou a se quebrantar, porque Samuel então trouxe uma palavra de arrependimento. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês estão com a arca da aliança em posse, e ao mesmo tempo vocês estão adorando a outros deuses, os astarotes, os balaíns, vocês estão se prostituindo com outros deuses. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam colocar o coração de vocês no lugar, porque a presença de Deus está aqui. E é a partir daquele momento, então, que o povo começa a se arrepender. Mas perceba que mesmo o povo se arrependendo, durante todo o reinado de Saul, em nenhum momento a arca é citada. Em nenhum momento o povo faz jus de levar essa arca novamente para Jerusalém. Para não dizer que não falou-se, lá em 1 Samuel 14, abre comigo aí. (18) 14, 18. Um dos únicos momentos em que a arca ela é citada durante o reinado de Saul. Saul disse a Aias, traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Ela estava lá em Quiriate-Jearim. Como eu disse, Quiriate-Jearim ficava muito próximo de Jerusalém. Quiriate-Jearim era uma terra onde havia muitos forasteiros, era uma terra meio situada de Jerusalém. Mas havia judeus, havia israelitas morando naquela terra.
Verso de número 19. Então Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote, o que ele disse? Desiste de trazer a arca. Pastor, onde você está querendo chegar com essa roda toda, que eu já não entendi nada, é tanto tempo em tanto lugar e não sei o quê. É só um desenho que eu quero trazer para você. A arca ficou fora de Jerusalém, de Israel, por aproximadamente 60 anos. E um dos momentos durante o reinado de Saul em que ela foi citada pela desistência do seu rei. Ao mesmo tempo que ele quis a presença, ele quis a arca, mas ele não quis a presença, ele quis a arca porque ele lembrara, todas as vezes que a arca está no meio de nós, a vitória. Então ele lembrara só dos efeitos da arca. Ele não estava lembrando do que ela representava. Tanto que no verso 19, quando o alvoroço começa a acontecer no arraial, o que Saul faz? Não, desiste, vamos fazer outra coisa. Desiste de trazer a arca. Em outras palavras, não queremos a presença de Deus no meio do arraial. A arca faz essa volta toda, irmãos. E não havia ninguém em sã consciência de dizer assim, nós vamos trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Precisou passar esses 60 anos. Precisou passar um reinado de Saul de 40 anos, 20 anos de Abinadab, 40 anos de reinado de Saul, para Deus levantar um homem segundo o seu coração. E uma das primeiras coisas que Davi fez não foi construir castelo, não foi levantar seu nome, não foi fazer nada. A primeira coisa que ele disse foi, vamos trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Fica ligado em que Deus está querendo falar conosco nessa noite. A motivação de Davi de trazer a arca da aliança não era como a de Saul. Enquanto Saul pensava na arca apenas como um objeto de vitória, Davi pensava na presença de Deus. Salmo 63, verso 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Essa era a intenção do coração de Davi. Davi, ele era um homem adorador, era um homem que desejava a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Davi sabia que a presença de Deus era de suma importância para Israel. Era de suma importância para o equilíbrio espiritual de Israel. Atos capítulo 13, verso 22 diz assim: e tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, no qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A primeira vontade de Davi foi trazer a arca da aliança para Israel. Aleluia. Tendo essa prioridade em seu coração de trazer a arca, então Davi consulta os seus líderes e o povo para que ele pudesse trazer novamente. Vamos abrir em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e os dos príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os vossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Verso 3: tornemo-nos trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou, e que assim se fizesse, porque isto pareceu justo aos olhos de todo o povo. A motivação partiu do coração de Davi.
A motivação partiu do coração do rei, mas todo o povo em uníssono também tinha o mesmo pensamento, a mesma motivação de trazer a arca da aliança para dentro de Israel. Então, a minha motivação precisa ser a sua motivação de atrair a presença de Deus para dentro de si. Hoje nós não temos mais a arca como um objeto, porque hoje ela é apenas um símbolo profético para nós. Ela se tornou um símbolo profético. A presença de Deus não está mais na arca. A presença de Deus agora está em nós. Então nós somos a arca de Deus. Nós somos a arca da aliança. E queridos, e por várias vezes o inimigo tem roubado essa arca de Deus. O inimigo tem roubado o espaço que é de Deus. Se a arca é de Deus, se a arca representa Deus, se a arca é para a habitação da presença de Deus, nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo pode estar no lugar. Percebeu aqui que onde a arca da aliança passou, que havia outros deuses, houve juízo? Lá no meio dos filisteus, a estátua lá do Dagon lá caiu. Foram acometidos de doença, cânceres, hematomas, mortes. Foi para Bet-Semes, eles trataram a arca como qualquer objeto. Foram punidos, houve juízo de Deus. Foi para a casa de Abinadab, passou-se 60 anos. Passou-se um bocado de tempo. E nada aconteceu lá na casa de Abinadab. Hã? Na casa de? Quê? Na casa dele. Então, Deus, Ele não divide glória com ninguém. Porque a arca é dele. Nós somos dele, a representação da sua presença. A tenda de Davi só teve início com a presença da arca. Quando Davi, então, decide trazer a arca da aliança para Israel, para Jerusalém, ele estabelece uma nova ordem de culto. Ele estabelece uma nova ordem de adoração a Deus. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Davi estava disposto a restaurar a adoração em Israel. Davi então se propõe a trazer a arca de um modo que não era convencional. Davi então nesse momento, talvez pela ansiedade, talvez pelo ímpeto, fazer as coisas na correria, ele acabou fazendo da maneira equivocada. E aí você vai pegar em 2 Samuel capítulo 6, não vamos ler tudo, mas então Davi então leva lá alguns escolhidos de Israel, ele leva lá algumas pessoas à terra de Abinadab, à casa de Abinadab, para trazer a arca. E quando ele pega na arca, ele não pega na arca como os levitas pegariam, ele pega a arca e coloca sobre carros de bois, assim como os filisteus fizeram há um tempo atrás. Davi então pega a arca da aliança e coloca sobre carro de bois. E eles começam então a caminhada, com aqueles bois carregando a arca, até que chega em um lugar, no verso 6, chegaram à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão na arca, porque o boi havia tropeçado e a arca estava caindo. Uzá, que estava caminhando perto, colocou a mão na arca e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Nessa hora Davi desgostou-se, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi tirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez-a levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Davi então erra, peca, ele vacila, porque talvez no ímpeto da sua euforia de levar a arca para Jerusalém, ele coloca a arca sobre os carros de bois. Só que não era o lugar, não era a forma correta de carregar a presença de Deus. Porque, queridos, para carregar a presença de Deus tem uma forma específica, tem um jeito específico. Deus, ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Deus, ele nos ama, mas ele detesta as nossas práticas pecaminosas. Então ele não vai habitar no lugar onde há prática pecaminosa.
Então a arca de aliança, a presença de Deus, ela precisa ser carregada de uma maneira distinta. Ela precisa ser carregada de uma maneira diferente. Porque Deus é santo. E se Ele é santo, o lugar que carrega a presença dEle precisa ser santo. E aconteceu essa tragédia. Aquele jovem, Uzá, com muita boa vontade, tadinho, eu quero crer nisso, foi colocar a mão na arca para que a arca não caísse no chão e acabou fulminado. Isso não mostra que boa intenção o inferno está? Não adianta ter boa intenção. Não adianta ter boa intenção de fazer as coisas para Deus. Importa é fazer da maneira correta. Não adianta ter no nosso coração, eu tenho uma boa intenção de fazer as coisas para Deus. Ok, glória a Deus. Você tem boa intenção, mas de maneira diferente. Por que que a arca da aliança, durante esses 3 meses, abençoou a Obed-edom? Porque Obed-edom olhou para a arca. Obed-edom tratou a arca como ela era digna. Obed-edom tratou a arca não como uma caixa, não como um utensílio qualquer. Obed-edom tratou a arca como a presença de Deus. E quando a presença de Deus ela é tratada do seu devido modo, ela abençoa o lugar onde ela está. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Amém. Quem quer? Levanta as 2 mãozonas para cima. Você quer ser abençoado pelo Senhor, não quer? Trate a presença de Deus como ela é devida. Trate da sua vida de adoração, seu sacerdócio de adoração como lhe é devido, porque isso vai fazer liberar do céu algo novo sobre a sua vida. Deus vai abençoar você e sua casa, em nome de Jesus. E aí então Davi ele para por um tempo até analisar, até pesquisar. Eu creio que ele foi pesquisar, ele foi orar, ele foi lá no livro dos Crônicas, ele foi ver de alguma forma como que a arca precisaria ser carregada. E aí 1 Crônicas 15 diz assim, versículo 1: Fez também Davi casas para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Verso 2: Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor no seu lugar que lhe havia preparado. Reuniu os filhos de Arão, os levitas. Então ele ali separou os levitas, separou as pessoas para trazerem a arca. Então agora os levitas então pegam a arca, colocam sobre os seus ombros, e a cada 6 passos eles caminhavam, davam 6 passos, paravam e ofereciam um sacrifício. Davam mais 6 passos, paravam, adoravam a Deus e ofereciam um sacrifício. Você imagina, irmãos, andar por quilômetros e quilômetros, dando 6 passos, parando e adorando, dando 6 passos, parando e adorando. Foi assim que Davi fez. Já que é para ver ser correto, vamos fazer correto. Já que é para oferecer o melhor, vamos oferecer o melhor. A partir do verso 12, ele disse: vós sois cabeça das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca de Deus a Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos for ordenado. Santifiquem-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca aos ombros, pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Davi então põe em ordem toda aquela bagunça. Davi põe em ordem todas as coisas, alinha a adoração correta e a maneira correta do transporte da arca. Então Davi completa com êxito a travessia, a chegada da arca
para Jerusalém. E aí você acompanha comigo em 2 Samuel capítulo 6, verso de número 12, diz assim: então avistaram Davi dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo que tem por amor da arca de Deus. Pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levaram a arca de Deus tinha dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombeta. Irmãos, foi uma festa. Davi então estava completando com êxito a travessia, a vinda da arca para dentro de Jerusalém. Eles não estavam entrando com a arca com cara de fúnebre. Eles estavam entrando com alegria, com festa. Eles estavam celebrando, em outras palavras, a volta da presença de Deus para o seu povo. O seu povo agora estava recebendo de volta a presença de Deus no meio do seu povo. Queridos, isso é motivo de alegria suficiente para Davi dançar. Para aquele momento, ele esqueceu que ele era rei. Ele esqueceu que ele estava vestido de rei. Então ele tira suas vestes reais e apenas com uma roupa de linho começa a dançar ao redor da arca. Quem já dançou na presença de Deus aí? Isso mostra que o coração de Davi era de fato um coração adorador. Ele não estava preocupado com o seu status. Ele não estava preocupado com a sua posição política. Ele não estava preocupado com o que as pessoas poderiam pensar. Ele estava preocupado em restaurar a adoração de Israel. Ele estava preocupado em restaurar a adoração até em si próprio. Ele estava preocupado em trazer de volta a arca para que a adoração a Deus pudesse ser levantada naquele ambiente, naquele lugar. Davi não estava preocupado com as pessoas. Davi estava preocupado com a sua adoração a Deus. Irmãos, a gente precisa estar assim dessa forma hoje. Ao redor anda uma porção de filisteus, uma porção de inimigo tentando roubar a presença de Deus de nós. Mas nós precisamos batalhar de todas as formas para que essa presença não saia de dentro de nós. Para que a gente não se afaste da presença de Deus. E a gente precisa com todas as nossas forças buscar ao Senhor. Com todas as nossas forças celebrar ao Senhor e dizer: não, daqui ninguém me tira, daqui também o Senhor não sai. Verso 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, filho do cão, filho do capiroto, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Queridos, às vezes a gente tem medo de ser desprezado pelas pessoas por conta da nossa condição diante de Deus. A gente pensa assim: o que as pessoas vão pensar se eu disser que eu sou crente? O que meus amigos vão pensar quando eu negar uma bebida, quando eu negar me prostituir? O que as pessoas vão pensar quando eu negar roubar, quando eu negar mentir? O que as pessoas vão pensar quando eu disser assim: poxa, eu estou indo na igreja, vamos comigo? O que as pessoas vão pensar? Mical era esposa de Davi, era a primeira pessoa a apoiar Davi. E pelo contrário, foi a primeira pessoa a desprezar Davi em seu coração. Mical desprezou seu marido no seu coração por conta da presença de Deus. Aí você acha que Davi ficou triste com isso? Ele continuou dançando, celebrando, enquanto no corpo de Mical o juízo de Deus veio. E Mical, a partir daquele momento, ficou estéril. Não importa o que as pessoas vão pensar. Não importa se tem uma porção de Mical ao seu redor desprezando você no seu coração. Dizendo: ah lá, o careta, zoando você. Eu fiz isso já, irmão. Perdoa, Jesus. Eu vi a crente subindo no morro assim para ir para a igreja, e aí a roda dos escarnecedores. Eu estava sempre sentado com o meio dos amigos do mundo, né, os Micaus da vida. E aí tudo que eles faziam eu repetia.
Então, subiu os crentes de Bíblia na mão, eles acabavam de subir, os caras zombando, lá, zoando, botando pilha, zoando os caras, andando de paletó, com Bíblia debaixo do braço, zoando os meninos novinhos subindo, lá, vai o careta, lá, lá. E eu era um desses que ficava ali zombando. Olha onde eu estou hoje. Não adianta, irmãos, não adianta. Quando o amor de Deus te pega, é para te pegar mesmo, não tem jeito. Então não importa se vão ter pessoas zombando da sua condição diante do Senhor. O que importa é que você está em busca da presença de Deus. Busca da arca da aliança. E Davi continuou e entrou em Jerusalém, louvando ao Senhor. Verso 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. O movimento que Davi fez não só abençoou a si, mas abençoou todo um povo, toda uma nação. Toda uma nação foi influenciada, toda uma nação foi impactada pela presença de Deus entrando em Israel novamente. Quando o texto que nós lemos lá no começo, quem lembra aí de Amós? Já lembro tanto aqui, né? Quando lemos que Deus está querendo restaurar a adoração, restaurar a tenda de Davi, a tenda caída de Davi, Ele está levando em consideração um estilo de adoração que Davi proporcionou, que Davi gerou, que Davi criou, que foi um ambiente de adoração muito poderoso. Fala comigo assim: Deus quer restaurar a adoração sobre a nação. Primeiro Crônicas, capítulo 16, verso 1. As características da tenda de Davi. Davi entendeu que a arca era importante. Davi entendeu que adorar a Deus necessitava da presença dele ali, representada pela arca. E uma das características da tenda de Davi, quando Davi então constrói uma tenda e coloca a arca ali dentro, uma das características da tenda de Davi é que a arca ficava no meio da tenda. Capítulo 16, verso 1 de 1 Crônicas diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. Trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Aqui Davi, ele coloca a arca da aliança no centro daquela tenda, não por acaso. Ele não coloca no meio da tenda porque a iluminação é melhor ou por causa do espaço. Ele coloca a arca da aliança no meio da tenda, simbolizando que Deus, a partir daquele momento, era o centro da adoração de Israel. Naquele momento, Davi estava dizendo para o povo: olha, a arca está no meio da tenda. Isso significa que a partir de hoje, o centro da nossa adoração é o Senhor Jesus. O centro da nossa adoração é Deus. Não é mais nenhum outro ídolo, não é mais nenhum outro Deus. É a presença de Deus. Na minha e na sua vida, a arca da aliança, a presença de Deus precisa estar no centro. Porque quando ela está no centro, ela está requerendo atenção. Enquanto ela está no centro, todas as coisas ao seu redor estão adaptadas a ela. Não é ela que se adapta às coisas. Não é a presença de Deus, não é a palavra de Deus, não são os princípios de Deus que se adaptam ao seu desejo, ao seu querer, à sua vontade. É a sua vontade, é o seu querer, são os seus desejos que se adaptam à vontade de Deus. Quando você vem cheio de vontade, cheio de desejo diante da vontade de Deus, e você percebe que não é a minha vontade, é a vontade de Deus, esquece. Quando fazemos ao contrário, trazemos a vontade de Deus e o centro são as nossas vontades, nós desprezamos a arca, como Saul fez, como os filisteus fizeram, como o povo de Bet-Semes, como o povo ali de Kiriat Jearim. Desprezaram a arca, desprezaram a presença.
Eles não se preocuparam com a arca, eles não se preocuparam com a presença de Deus. De diferente modo na casa de Obed-edom, diferente modo como Davi tratou a arca, como centro da sua vida, como centro da sua adoração. E isso trouxe bênçãos, isso trouxe um liberado dos céus sobre a vida daquele povo. Então a arca da aliança ficava no meio da tenda. No meio da tenda. Ela ficava no meio da tenda sem véu. Não havia véu na tenda. Lá no tabernáculo havia. A separação do santo lugar para o santíssimo lugar, havia um véu que separava da arca. Só o sumo sacerdote entrava. Mas na tenda de Davi, não. Na tenda de Davi, todos os sacerdotes, todo um povo poderia chegar diante da arca e oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora todo o povo poderia chegar e nos turnos de adoração que Davi proporcionou turnos de adoração 24 horas por dia. 24 horas por dia, 365 dias do ano. 24 horas de adoração diante da arca. Não parava. A gente vem 2 horinhas para o culto e já cansa. Você imagina 24 horas. Em turnos. E os turnos eram os turnos, os marcos de 3 em 3 horas, os ciclos de 3 em 3 horas, a começar às 6 da tarde da sexta-feira. Às 6 da tarde, perdão. Então começava às 6 da tarde e terminava 9 da noite. 9 da noite terminava meia-noite. Meia-noite terminava 3 da manhã. 3 da manhã terminava 6 da manhã. 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 até 6. E 24 horas de adoração ao Senhor. Sem véu, sem burocracia. Se você quiser chegar lá e falar, eu quero entrar no turno aí da madrugada, 3 da manhã e 6. Você entrava lá e adorava o Senhor com saltério, com trombeta, com oferta, com oração, com cânticos. Era um ambiente de adoração poderoso, irmãos. Era isso que Davi estava querendo trazer para Israel novamente. Só que ele não estava querendo trazer no modelo do tabernáculo. Ele estava querendo trazer um outro modelo, onde todos pudessem adorar ao Senhor. Segundo, na tenda de Davi eram oferecidos os holocaustos, ofertas pacíficas. Ali era um lugar de entrega, de oferta, de adoração ao Senhor. As ofertas pacíficas também são chamadas de oferta da comunhão, ofertas da aliança, ofertas de paz, ofertas pacíficas. Alguns estudiosos entendem que essa definição de ofertas pacíficas está ligada a shalom, a paz, ou a shilem, que significa compensar. Então, no primeiro sentido, aquelas ofertas eram para estabelecer a paz, mas também num segundo sentido, é para restabelecer uma recompensa vinda de Deus. O que eram ofertas pacíficas? As ofertas pacíficas consistiam num sacrifício oferecido por alguém que celebrava uma bênção recebida ou buscavam a bênção de Deus. Segundo, a oferta pacífica também podia ser oferecida com a finalidade de enfatizar uma oração de súplica. Você queria suplicar por algo, você ia lá na tenda de Davi, no seu ciclo de adoração, oferecia ofertas pacíficas para intercessão, para suplicar em favor de algo. 3, era para oficializar um voto. Você queria fazer um voto com Deus, você ia lá dentro da tenda e oficializava um voto lá, oferecendo uma oferta pacífica. 4, como forma de gratidão pela oração, pela intercessão que foi atendida, essa oferta pacífica era oferecida como gratidão ao Senhor. E 5, era também uma simples homenagem a Deus, ou seja, um simples ato de gratidão a Deus, sem querer nada em troca. Era uma oferta espontânea ao Senhor. Você tem a noção, por isso que o profeta Amós, usado por Deus, disse: vai chegar o dia que nós vamos restaurar a tenda caída de Davi. Olha a diferença do tabernáculo, irmãos. O tabernáculo, eu pegava a oferta e oferecia, e eu dava para o sumo sacerdote, para o sacerdote, e ele fazia por mim.
Lá na tenda eu chego e apresento diante do Senhor e adoro ao Senhor o tempo que eu quiser, na presença da Arca da Aliança. Hebreus 13, verso 15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor também é uma oferta pacífica. É uma oferta pacífica. Quando Jesus veio, ele pôs fim a cerimonialismos. Ele pôs fim à lei cerimonial. Por isso que ele não veio, ele não apenas cumpriu a lei, mas ele estabeleceu uma nova aliança. Agora não precisava mais daqueles cerimoniais do tabernáculo de Moisés. Agora ele mesmo estava se oferecendo como uma oferta pacífica, como uma oferta de sacrifício, para que todos nós agora pudéssemos chegar diante da arca, diante da presença de Deus. Para que possamos cultuar ao Senhor sem mediadores. O único mediador é Jesus Cristo, e ponto. Eu não sou mediador de vocês, vocês não são os meus mediadores. Cada um tem o seu mediador que se chama Jesus Cristo. Cada um de nós busca ao Senhor, cultua ao Senhor, louva ao Senhor. Por isso, queridos, que todas as vezes que alguém subir neste altar e falar para você, busca o Senhor, fala com o Senhor, olha, entrega a sua mente para Ele, renove, haja um renovar na sua mente, busca o Senhor de todo o seu coração, não é para o nosso prazer, é para o prazer de Deus, é para que você se aproxime da arca. A nossa intenção não é trazer vocês para cá para que vocês tenham uma mente robotizada. Só faça o que o pastor pede. Não, é para que vocês tenham a mente renovada e entendam que eu preciso da arca. Eu preciso da presença. Eu não posso olhar como Saul, como tantos outros para a arca e achar que ela é uma peça de cerimonial. Eu preciso ser como Davi, de olhar para a arca e falar, não, ali está a presença de Deus. Eu vou fazer de tudo para trazer essa presença novamente para o meu povo. Hoje nós estamos caminhando meio que nessa mesma rota. A presença de Deus meio que está distante e a gente olha para ela como uma caixa, olha para ela como um ato religioso, olha para ela como um amuleto da sorte. Não, a arca, a presença de Deus não é um amuleto da sorte. A presença de Deus, ela não é algo que você vai lá, cutuca e ela libera algo sobre a sua vida. Não, a presença de Deus é algo para ser vivida, para ser adorada, para ser relacionada. Não adianta, irmãos. Não adianta eu cumprir cerimonial sem a presença. Não adianta eu oferecer sacrifício sem a presença. Davi oferecia sacrifício, mas estava diante da presença, diante da arca. Era uma adoração ininterrupta, 24 horas de adoração. Havia intercessão, havia profecia, havia adoração naquele lugar. E essa tenda ficou ativa por 40 anos. Por todo o tempo que Davi estava vivo e reinava sobre Israel, a tenda funcionou. 40 anos, 24 horas por dia. Calcula aí, 40 anos, quantas horas de adoração ao Senhor o Senhor recebeu? 40 anos. Isso por conta de um coração de adorador que Davi tinha. Ele restaurou a adoração em Israel. E é por isso que Deus quer restaurar a tenda de Davi no nosso tempo. Caramba, você calculou mesmo? Sei demais. Quanto? Não, tem que ler isso aqui. Ele fez tanto carinho. 350 mil horas e 400, é isso? 350.400 horas. Tá bom ou tá ruim? De adoração ininterrupta. Olha a medida de adoração que Davi levantou em Israel. Uma medida sem igual. Não é à toa que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Não é à toa que Davi até hoje em Israel é considerado o maior rei que Israel já teve. E passaram-se muitos reis depois de Davi. Mas Davi é considerado
o maior rei de todos os tempos. Uma referência para todos os reis. Você vai ver ali os reis ali, lê ali 1 Reis, 2 Reis, você vai lendo os reis, Samuel também, 2 Samuel. A partir de Davi, você vai vendo as referências que os reis tinham. E fez segundo seu pai Davi. E não era filho, não. Era só um rei. De uma dinastia, uma descendência muito à frente. Mas Davi foi referência em Israel. Por conta do seu coração adorador. Deus quer restaurar a adoração no nosso meio para que a gente seja referencial sobre a nossa nação. Para que as pessoas olhem para nós, não olhem para nós com chacota como eu olhava lá atrás. E se olhar, eu vou ter que me arrepender depois. Porque eu não sabia que era bom demais adorar Jesus. Eu não sabia que valia a pena carregar a Bíblia debaixo do braço, andar de camisa, andar de calça, andar de paletó, num sol escaldante e vir para a presença de Deus e buscar o Senhor. Eu não sabia. Eita, graças a Deus. Terceiro, um dos benefícios da tenda de Davi, as pessoas eram abençoadas. Quando a adoração de Deus é centrada, quando a adoração é centrada em Deus, a bênção do Senhor é liberada sobre o seu povo. Tendo Davi acabado de oferecer holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Quando colocamos a adoração de Deus como centro, o povo é abençoado. Quarto, os levitas lideravam o povo na adoração diante do Senhor. As reuniões eram vibrantes, eram alegres, havia celebração, havia louvor, havia exaltação dos feitos de Deus, havia ordem, havia festa, irmãos. Deus é um Deus de festas. Por isso que é bom bater palma, por isso que é bom pular, gritar, cantar, se alegrar. Deus é um Deus alegre. Mesmo você com essa máscara aí, dá um sorriso para Jesus aí, que Ele está vendo. Eu não vejo, mas você vê. Deus vê. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus de festa. Foi na tenda de Davi que a música foi incorporada ao culto. Lá no tabernáculo de Moisés, as pessoas ofereciam sacrifícios no silêncio. Talvez só o grito da ovelha, né? E o resto havia um silêncio. Mas na tenda de Davi havia música, havia dança, havia celebração. Aleluia. Davi reinou. Um dos diferenciais também da tenda, que Davi reinou sobre Israel a partir da tenda. Tudo que Davi fez em Israel foi a partir da sua comunhão com Deus. Eu imagino que 24 horas de adoração, Davi então entrava em alguns turnos, e ele entrava para adorar a Deus, e a partir daquele momento ele recebia direções, ele recebia conselhos de Deus, ele recebia revelações de Deus, para que ele, quando saísse dali, pudesse governar segundo os princípios de Deus. Queridos, quando a presença de Deus, quando a adoração a Deus é centrada na nossa vida, nós não fazemos nada fora da presença de Deus, fora da direção de Deus. Tudo que fazemos precisa estar orientado, ser orientado pelo Senhor, pela vida de Deus. Então ele se movia a partir da tenda. Ele se movia a partir de um lugar de adoração. Ali não era um lugar só de festa, ali não era um lugar só de cantoria, de oferta. Ali também havia governo, o governo de Deus sobre a terra. E Davi influenciado por esse governo. Queridos, achei isso aqui muito interessante. Ao mesmo tempo que a tenda de Davi funcionava em Jerusalém, o tabernáculo de Moisés também funcionava em Gibeão. Ao mesmo tempo. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 3 diz assim. 2 Crônicas. Só para você achar que eu não estou mentindo. 3 ou 1, 3.
do 2. Falou Salomão a todo Israel, os capitães de 1000 e de 100, os juízes e todos os príncipes de todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Criate Jearim, um lugar que havia preparado para lhe armar uma tenda em Jerusalém. Então, ao mesmo tempo que tinha culto em Jerusalém, também tinha culto lá em Gibeão. Só que a grande diferença era essa. O tabernáculo de Moisés no monte servia para a realização de sacrifícios diários. A tenda de Davi estava em Sião, estava diante do eterno Deus constantemente, numa atitude de louvor e adoração 24 horas ininterruptas. No tabernáculo de Moisés realizavam-se sacrifícios de animais manhã e tarde. Na tenda de Davi tinha sacrifícios de louvor 24 horas por dia. No tabernáculo de Moisés tinha um pátio. Na tenda de Davi não havia pátio. Todos poderiam compartilhar da presença de Deus. No tabernáculo de Moisés tinha um véu separando os sacerdotes do Santíssimo Lugar. Na tenda de Davi, não, pois lá os sacerdotes podiam estar diante da arca o tempo inteiro, o tempo todo. O tabernáculo de Moisés funcionava sem a presença da arca, porque a arca estava na tenda de Davi. Mas a tenda de Davi tinha a presença de Deus, e ali havia um culto ao verdadeiro Deus. No tabernáculo de Moisés era feito em silêncio. Na tenda de Davi era um lugar onde havia celebração com músicas, danças, o tempo todo, 24 horas por dia. No tabernáculo de Moisés, apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar, pois o véu o separava. Na tenda de Davi, os levitas foram designados para ministrarem diante da arca. Enquanto no tabernáculo de Moisés, os ofícios, os sacrifícios continuavam como antes, na tenda de Davi, a presença de Deus estava reinando, estava sendo estabelecida como centro de adoração, e todas as pessoas podiam adorar diante do Senhor. Então, queridos, nós podemos ser templos sem a presença de Deus. E é aí que é o triste, porque um templo sem a presença de Deus se torna um lugar apenas de cerimônias. Quando Jesus morre na cruz, o véu rasga do alto acima, de alto a baixo, perdão. O véu rasga. Por quê? Jesus estabeleceu um novo e vivo caminho. Após a sua ressurreição, após Jesus ter ressurreto, o que os israelitas fizeram, os judeus fizeram? Costuraram o véu novamente. Os judeus costuraram o véu e permaneceram com seus cerimoniais normalmente, como se nada tivesse acontecido. Já não havia arca há muitos anos. Jesus já estava dando um fim naquele tipo de culto já há muito tempo. Mas os judeus religiosos não. Eles permaneceram adorando a Deus, entre aspas, com seus cerimoniais vazios e sem vida. O que Deus quer restaurar de nós não é um templo vazio da presença de Deus. É um templo cheio da presença de Deus. Nós somos a habitação do Senhor. E se o Senhor está dentro de nós, todo o nosso culto, toda a nossa adoração é para Ele, é centrada nele. Não pode ser apenas um cerimonial, queridos. Isso não pode ser uma rotina. Precisa haver um entendimento. Davi tinha um entendimento de que ali a arca da aliança estava ali, então tudo que ele fazia e tudo que o povo fazia ao redor daquela arca, fazia por um propósito. A presença está ali, irmão, vamos adorar. A arca está no meio da tenda, vamos servir, vamos adorar a Deus como lhe é digno. Enquanto no tabernáculo de Moisés, os sacerdotes não viam que estavam no Santíssimo Lugar. Então eles precisavam oficiar, eles precisavam cumprir os seus sacrifícios, os seus ofícios normalmente. Mas sem vida. Uma adoração sem vida, irmãos, não leva a lugar nenhum. Nós precisamos adorar a Deus porque Ele é um Deus vivo, amém ou não amém? Um coração como o de Davi. Um coração como o de Davi. Que oferece ao Senhor um coração. Oferece ao Senhor uma adoração genuína. Oferece ao Senhor uma adoração
que toca ao céu, uma medida. Davi, 24 horas por dia, 350 mil horas adorando ao Senhor. Ele levantou uma medida de adoração, de intercessão sobre Israel. E eu quero crer que essa medida perdura até hoje. É isso que o Senhor quer de nós, uma medida de adoração. Não é Deus que se adapta aos nossos prazeres, somos nós que nos adaptamos a Deus. Quem precisa nos moldar é o Senhor, não nós não somos moldadores de ninguém, irmãos. A gente quer moldar a vontade de Deus, quer moldar a palavra ao nosso bel prazer. Quando você percebe um coração adorador, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica com gozo, com satisfação. Mesmo que aquela palavra confronte as suas vontades, os seus desejos. Mas porque ele é um adorador, ele faz com todo prazer. Ele faz com todo prazer. Agora, quando você pega uma pessoa que não tem um coração tão adorador assim, ela pega a palavra e quer adaptar a palavra à sua vontade. Ela arruma desculpa de tudo quanto é jeito para adorar a Deus da sua maneira. E você viu como que é adorar a Deus da sua própria maneira. Pessoas morrem. O juízo de Deus vem. Porque não é da nossa maneira, é da maneira dele. E nós vamos levantar uma medida de adoração, irmãos. Nós estamos mudando, nós queremos mudar, nós queremos transicionar o nosso sacerdócio de lugar. Queremos sair de Levi, queremos sair do ofício, queremos sair do cerimonial para uma vida de adoração, de entrega ao Senhor.